Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre vozes do verbo. Sobre as vozes do verbo aí, nesta videoaula falaremos sobre a voz ativa e voz passiva. Nós temos uma história em quadrinho, em que a personagem fala no primeiro quadrinho aí, ó. Então quer dizer que você está interessado no nosso apartamento? Sei. Se aqui tem área de lazer? É claro que sim. Meu filho transformou o apartamento todo em área de lazer. Então, eu tenho nessa frase aí, que eu acabei de ler, eu tenho meu filho como o sujeito da oração, né? Meu filho transformou o apartamento todo em área de lazer. Meu filho aí, no caso, é o sujeito da oração. Mas essa oração também, essa frase, ela também poderia ser escrita dessa seguinte forma: o apartamento todo foi transformado em área de lazer pelo meu filho. Então, nessa segunda frase aqui, apartamento passa a ser sujeito, tá? Então, na primeira frase, eu tenho meu filho transformou o apartamento em área de lazer. No caso aí, meu filho é o sujeito que pratica a ação. Quem que transformou o apartamento todo em área de lazer? Quem foi? Meu filho. Então, meu filho aí, ele está fazendo a ação, ele está praticando a ação, né? De transformar o apartamento todo em área de lazer, tá? Já na segunda, o apartamento todo foi transformado em área pelo meu filho. Nesse caso aqui, o sujeito é o apartamento todo. Só que ele é um sujeito que ele não faz a ação. Ele sofre a ação. O apartamento todo... O que acontece com o apartamento todo? Ele foi transformado por quem? Pelo o meu filho. No caso aí, o apartamento todo, que é o sujeito, ele sofre o efeito, né? Ele sofre o efeito da ação. Em vez de fazer a ação, ele vai sofrer o efeito dessa ação, tá? Então, nós temos aí o marketing define os grupos de adolescentes. Eu tenho aí como sujeito o marketing, né? Define, que é o verbo, os grupos de adolescentes. Então, o marketing é um sujeito que pratica a ação. O que o marketing faz? O marketing define os grupos de adolescentes. Então, eu tenho aí um sujeito que pratica a ação, que é chamado de sujeito agente, tá? E eu tenho o complemento aí do objeto, e esse complemento do objeto aí é o paciente da ação, tá? Então, toda ação vai recair sobre quem? Sobre o sujeito paciente, tá? Então, eu tenho o marketing define. Define o que, gente? Define os grupos de adolescente. Então, esse complemento aí, nele vai recair todo o efeito da ação, e esse complemento ele vai ser classificado como o sujeito paciente, que é o sujeito paciente não, é classificado como predicado e como paciente da ação, ou seja, é o que recebe a ação do sujeito, tá? Já os grupos de adolescentes são definidos pelo marketing. Nessa frase aqui eu tenho um sujeito, mas esse sujeito aí é um sujeito que sofre a ação em vez de fazer a ação. Ó, os grupos de adolescentes, o que acontece com os grupos de adolescentes? Eles são definidos por quem? Pelo marketing. Então, no caso, o marketing continua praticando a ação. Quem está sofrendo a ação aí é os grupos de adolescentes. Então, nesse caso aqui, quando o sujeito, ele, ao invés de fazer a ação, ele sofrer a ação, eu classifico como sujeito paciente, tá? E no caso, o complemento aí, né, ele vai ser
quem pratica a ação, ele vai ser chamado de agente da passiva, tá bom? Então, continuando exemplificando aqui, nós temos voz ativa. O ladrão roubou o carro. Quem é o sujeito dessa oração? O ladrão. Esse sujeito, ele é o quê? É um sujeito agente da ação. Por que ele é um sujeito agente da ação? Porque ele é um sujeito que faz a ação, tá? Eu tenho um verbo roubou e eu tenho o complemento aí, que é ou carro, tá? O ladrão roubou o quê? O carro, tá? Então, no caso aí, o carro vai ser o paciente da ação, quem sofre a ação aí feita pelo sujeito, o ladrão. Podemos passar essa voz ativa, né, para a voz passiva. O carro foi roubado pelo ladrão. Então, o carro aí vai ser o sujeito agora, mas ele vai ser um sujeito paciente, porque ele continua sofrendo a ação, né, do ladrão. Então, o ladrão vai ser um agente da passiva, tá? Então, quando o elemento que faz a ação, ele não é o sujeito, tá? Mas ele faz a ação sobre o sujeito, né? Faz a ação no sujeito, no caso, então essa parte, esse termo da oração é chamado de agente da passiva, tá? E o sujeito que sofre a ação é chamado de sujeito paciente, tá? O sujeito que faz a ação é chamado de sujeito agente da ação. E o tema, a parte do texto, né, que é o complemento, e que sofre a ação do sujeito é chamado de paciente da ação, tá bom? Então, o que nós estamos vendo aqui? Vamos voltar aqui direitinho. O que nós estamos vendo aí são as vozes, a voz ativa e a voz passiva. O que seria então a voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito pratica, ou seja, desencadeia a ação expressa pelo verbo. Ele é um sujeito agente. Então, toda vez que o sujeito ele for um sujeito agente, ou seja, ele estiver fazendo a ação na oração ou na frase, todas as vezes que o sujeito ele estiver praticando a ação, né, a ação expressa pelo verbo, ele vai ser chamado de sujeito agente. E essa frase estará na voz ativa, tá? O objeto direto sofre o efeito da ação expressa pelo verbo, né? O objeto direto, no caso, vai ser o complemento da ação, né? O complemento da ação do sujeito. Então, o objeto direto, ele sofre o efeito da ação expressa pelo verbo, ele é o paciente da ação do verbo, tá? Então, eu tenho todas as vezes que o sujeito for um sujeito que faz a ação, é um sujeito que pratica a ação, e ele é chamado de sujeito agente, essa oração ela está na voz ativa, tá? E também que o objeto direto, ele sofre o efeito da ação expressa pelo verbo, né? Ele é paciente da ação. A voz ativa, a voz passiva, na voz passiva é o contrário. O sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, é um sujeito paciente, tá? Há um complemento do verbo que pratica a ação. Esse complemento aí, um complemento do verbo que pratica a ação é o agente da passiva. Então, na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação e o complemento do verbo que pratica a ação é chamado de agente da passiva, tá? Então, vamos rever aqui essa oração, ó. O marketing define os grupos de adolescentes. Então, esse sujeito aqui é um sujeito agente, ele faz a ação. Quando o sujeito ele faz a ação, então eu digo que está na voz ativa, tá? O elemento que sofre a ação, né, é um complemento
é objeto direto, ele é classificado como paciente da oração, tá? O sujeito, no caso aqui, ó, os grupos de adolescentes são definidos pelo marketing. O sujeito mudou aqui, o sujeito é os grupos de adolescentes. No entanto, esse sujeito aqui, ele não está fazendo a ação, ele está sofrendo a ação. Então, ele é chamado de sujeito paciente. Por quê? Porque os grupos de adolescentes, ele continua sendo definido por quem? Pelo marketing. Então, o marketing continua fazendo a ação em relação ao grupo de adolescentes, tá? Então, eu tenho os grupos de adolescentes, sujeito que sofre a ação, né? Eu tenho a locução verbal aí, são definidos por quem? Pelo marketing. Pelo marketing aí é o termo, é o complemento que pratica a ação. Por ele ser um complemento que pratica a ação, esse termo é chamado de agente da passiva, tá? E quando ocorre essa estrutura aqui, em que o sujeito é um sujeito paciente e que eu tenho um complemento que pratica a ação, que é chamado de agente da passiva, eu digo que essa oração, ela está na voz passiva, ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima aula.